Divino Mestre Jesus, amigo, irmão incondicional dos nossos espíritos, em trânsito pela Terra, nessa extraordinária oportunidade de ferição dos valores, de confirmação dos nossos bons propósitos, implementando aquela prática consentânea, nos esforçando para implementar aquela prática consentânea com os princípios que nós já esposamos. Nós agradecemos, repetimos, pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a orientação para a realização do melhor ao nosso alcance. Que nós possamos, desde este momento, sentirmos-nos no ambiente da Fraternidade Espírita Camilo Chaves, envolvidos pelos amigos espirituais, nossos companheiros de jornada, no plano extrafísico, que lá se encontram em trabalho ativo, pelo bem, pelo acolhimento dos sofredores desencarnados. Pedimos a Ti que as Tuas bênçãos de paz, de compaixão, de misericórdia envolvam-nos a todos na atualidade do mundo terreno, para que todos nós possamos concretizar na Terra aquele mundo melhor que nós aspiramos. Que assim seja. Muito bem, eu vou projetar a tela do estudo de hoje e, em seguida, fazer a leitura do texto. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 13, versículo 1, que nós iniciamos. Então vamos fazer a leitura. Capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Nós iniciamos na semana passada o estudo desse primeiro versículo. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia. Nós enfatizamos que nós vamos nos colocar, e eu pus-me sobre a areia do mar. Nós vamos nos colocar no plano segundo os interesses pessoais. Neste caso aqui, nós já nos colocamos no plano da transição, sobre a areia, que é o terreno movediço, arenoso, que ainda não tem aquela configuração, aquele piso firme, definindo o ponto de transição. Nós já estudamos na semana passada sobre a areia do mar. Então, no mar da experiência humana, saindo do plano, digamos assim,
de submersão completa ou de imersão completa nos planos instintivos, nos instintos primários, saindo do mar, desse plano instintivo. A saída define a entrada na nossa casa mental do conhecimento, que proporciona o autoconhecimento, identificação dos componentes interiores, o que vigora na nossa intimidade. Porque nós já adotamos valores nobres, e quando nós adotamos os valores nobres, evidenciam-se na nossa intimidade os aspectos ainda a serem domados, as inclinações más. Porque enquanto estávamos mergulhados no mar, essas inclinações não eram más, elas eram agradáveis e prazerosas. Então, quando nós somos visitados pelo conhecimento superior, o conhecimento superior nos coloca nesse plano da interseção, da transição entre o passado e o futuro. Então, é na transição que nós temos a dúvida, a dificuldade, os dramas, os problemas tendem a se tornarem maiores em função de nós estarmos buscando a elaboração de uma nova proposta que contraria na base nossos padrões interiores. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir. Lembrando que essa areia nós podemos definir como sendo um movimento inicial de caminhar pela terra firme, que é o plano da consciência desperta, que é o plano consciente que está, que é uma faixa estreita. O plano consciente, consciência desperta, é uma faixa estreita entre o subconsciente, os padrões antigos, os padrões automáticos e o superconsciente, os valores nobres que o Evangelho e o Espiritismo apontam para nós. Então, o consciente é um plano estreito, confinado entre dois planos infinitos, tanto o subconsciente, com o seu passado tangendo ao infinito, e o superconsciente, que é o plano infinito propriamente dito. Então, esse momento, a faixa de consciência é sempre um plano estreito, apertado, difícil, que é consequência natural do conhecimento superior que nos visita. Deu para entender isso? O símbolo desse movimento, o símbolo da configuração de um plano seco, de um plano firme, é a atuação de Moisés. A atuação de Moisés que, com o símbolo de Moisés, os braços estendidos para abrir o mar, representa os braços estendidos representam aquela envergadura de ação que o conhecimento espírita abre para nós. Certo? O conhecimento espírita abre para nós um plano de ação que, no primeiro momento, ele é estreito, porque, de um lado, nós temos os valores antigos com os quais nós nos comprazíamos, os reflexos, os instintos, os desejos. Do outro lado, os valores nobres, cujo tipo mais perfeito e padrão é Jesus, que nós já admiramos, já nos embevecemos com seus exemplos, nos comovemos
Mas para implementar, nós vamos lutar nessa faixa estreita do conhecimento, da faixa mental, contra as más tendências. Então, a areia representa uma gradação saindo da água, da imersão nas paixões, transitando para o plano seco. Evidentemente que nós vamos primeiro encontrar o terreno úmido, lodoso, depois areia, até que o terreno se torne firme, piso firme, de segurança, à medida que as obras vão sendo implementadas. Então, nós aprendemos esse aspecto com Emmanuel no livro Pensamento e Vida. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vai definir para nós, quando fala da mente, no capítulo 1, ele vai dizer assim, ó, nós já temos dito isso, e vamos repetir. Estudando a mente, tá? Falando da mente. Ele vai dizer assim, ó, estudando de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, confinados, numa faixa estreita, entre animalidade, subconsciente, angelitude, superconsciente, certo? É uma faixa estreita. À medida que nós vamos sacando do mar superior os padrões e vamos implementando, essa faixa estreita vai se alargando. Então, essa faixa estreita também tem outro símbolo, ela é árida, é o deserto, onde nós vamos construir as novas coisas, tá? Então, esse plano consciente que se abre nesse momento da transição, nós ainda não temos, nós não encontramos nesse território as construções superiores que nos dão o reconforto que as paixões antigas dão. Por isso é um terreno árido. Certo, amigos? Tem uma ideia? O nosso reconforto ainda se encontra no atendimento aos padrões da retaguarda. Nós ainda não desenvolvemos aquele movimento pleno definido por Jesus, quando ele diz assim, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai, ou seja, o que me dá satisfação, o que me nutre, o que me dá felicidade, o que me dá prazer, é fazer a vontade do meu Pai. O nosso prazer ainda é de cunho corpóreo e material, vocês estão entendendo? Gradativamente nós vamos vencendo. Diga lá, Luiz. Não, achei interessante quando você falou aí, estamos confinados, né, esses dois planos, e essa margem estreita, que você falou de mar superior, né, buscando esses ensinamentos. E aí eu lembrei daquela passagem de Jesus, quando ele vai para o mar e o povo fica na faixa estreita da areia. Então, eu fiz uma analogia assim, diferentemente daqui, quando nós estamos visualizando a besta saindo do mar, né? Nesse determinado momento, a gente está visualizando, buscando, né, esse ensinamento superior que está emergindo do mar, né? Isso. E Jesus vai para o mar, significa o quê? Ninguém subiu ao céu, senão quem desceu do céu. Eu tenho que voltar para o mar para vencer o mar. Que é o símbolo da reencarnação. Certo? Então, Emmanuel continua. Confinados que nos achamos entre animalidade e angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta,
na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, abre-se o plano seco, que no início é estreito, onde o conhecimento adquirido nos permite operar. Conhecimento espírita nos permite operar. E o símbolo do terreno é estreito, porque nós somos apertados de um lado pelos desejos antigos, pelas emersões dos reflexos antigos, que ainda emergem. À medida que nós vamos domando as inclinações más, superando as paixões, o terreno vai se ampliando. E essa faixa estreita vai se ampliando e vão começar a aparecer as primeiras florações. Esse terreno, que de princípio é desértico e árido, mas que vai sendo transformado num oásis, gradativamente, de dentro para fora, amigos. Ficou claro? Transição que nós nos enfrentamos agora na Terra. O mundo antigo, animalizado, presente, vigoroso, a cada dia novas facetas surgem no mar. Elas existiam, estavam subjacentes. Agora elas vão despontando. As nossas próprias ações e reações no mundo vão abrindo terreno para as emersões. As nossas próprias escolhas vão fazendo emergir complexidades ou vão dando campo aos valores superiores. Nossas próprias escolhas e emersões, tá? No plano vivo da sociedade. Então, nós colhemos de acordo com o que plantamos. Recebemos na pauta do que nós fizemos surgir e fomos elaborando. De acordo, amigos? Então, nós não vamos entrar na regeneração com aspectos obscuros, endevassados. Não. O mundo da regeneração não é um mundo onde existe um tapete e se coloca tudo lá de baixo, não. O mundo da regeneração é um mundo onde nada há oculto que não haja de ser descoberto. E tudo aquilo que está oculto, que vem à tona, que não está de conformidade com o mundo da regeneração, vai ser retirado. O machado já está posto à raiz das árvores. Vai ser retirado. Certo, amigos? Então não é que o mal esteja aumentando, o mal está sendo descoberto. Não tenhamos dúvida. Não vamos eleger mitos e nem ídolos humanos, porque nós vamos cair do cavalo com eles. Vamos cair do cavalo com eles, porque as coisas estão emergindo. Nós estamos vendo isso tanto no cenário político quanto no cenário espírita. Quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir vai perceber os elementos caindo do cavalo na seara espírita. Elementos de renome, elementos que arrastam multidões, mas que têm derrapado. E ao final do estudo eu posso conversar com vocês em off sobre alguns aspectos disso. Que nós precisamos identificar, para nós não sermos arrastados como massas de manobra em todos os campos da sociedade, tanto no meio espírita quanto nos terrenos da política.
Porque todos nós somos cidadãos e não só temos o direito, como devemos exercer a cidadania positiva no mundo. O homem é um animal político, já dizia não sei se é Protágoras que dizia isso, o Luiz aí talvez saiba dizer quem foi que falou. Não sei, não tenho certeza não. Aristóteles, não sei. Mas todos nós que estamos no mundo exercemos uma atuação política, meus amigos, não adianta. Então, mas agora, tudo seja feito de acordo com a sã doutrina, que é a nossa recomendação de Paulo. Muito bem. Então, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir. Já falamos bastante desse aspecto do subir. Vi subir do mar uma besta, que é a imersão dos componentes psíquicos, que nós vamos ver na intimidade e depois nós vamos identificar no mundo exterior, tá? É natural esse processo. Se eu identifico na minha intimidade os padrões complexos, contra os quais eu luto para domá-los, evidentemente que eu vou identificar esses mesmos padrões no próximo. Natural. E vou identificar no próximo para julgar? Para condenar? Não, porque nós somos instruídos pelos bons espíritos, na questão 171, que só entre os corações egoístas se encontram o ódio, a iniquidade e os castigos sem remissão. Então, o nosso papel não é de condenar, é de identificar. E identificando, assim como eu tenho humildade para com a minha complicação, e peço a Deus a misericórdia, a compaixão para comigo, evidentemente que eu vou irradiar para os irmãos que vejo na complicação a misericórdia e a compaixão. Isso não quer dizer que eu não vou lutar no mundo para que eles não tenham voz, que é o papel da cidadania. E é por isso que nós votamos, escolhemos os elementos. Certo, amigos? Então, para escolher, para votar, eu preciso identificar. Movimento natural. Aqui eu estou falando coisas aqui básicas, certo, amigo? Porque nós, infelizmente, temos patrulhamento ideológico de toda forma, inclusive no movimento espírita. Pessoas que buscam tirar o nosso direito de livres pensadores, de agir segundo o livre-arbítrio, sempre motivado pela boa intenção. Porque Deus olha a intenção, de acordo com o estágio de consciência de cada um de nós. Certo, amigos? Então, se temos complicações no mundo, identificamos, o nosso papel deve ser o de acelerar o processo de educação das massas. Começando pela reeducação dos nossos próprios caracteres interiores e ajudando na educação das massas, para que nós vençamos a ignorância, nós consigamos retirar esses elementos da indigência intelectual em que eles se encontram. Porque existe uma indigência econômica, material, e existe também indigência intelectual, que são todos aqueles que estão alijados do acesso às escolas, às universidades. Certo, amigos?
O mundo do futuro não é o mundo do fundamentalismo religioso, nem do fanatismo. É o mundo da filosofia e da ciência aplicados para o bem-estar da humanidade. Com o Evangelho permeando o processo. E nós sabemos que vai ocorrer. Em todas as frontes será lida a palavra amor. E é o Evangelho na prática. De acordo? Porque o amor funde as personalidades, extingue as misérias sociais. Então, tem miséria social? Tem. O que é que vai acabar? A prática da lei. O que é que vai eliminar da Terra a miséria social? A prática da lei de amor, de justiça e de caridade. Só isso. É um movimento que tem um duplo viés, de dentro para fora pela transformação moral dos indivíduos e de fora para dentro pela atuação política no mundo. Certo, amigos? Então, é importante nós irmos considerando esses aspectos, tá? Alguma colocação? Então, vamos lá. Vi subir do mar uma besta, a imersão dos componentes psíquicos no íntimo, e no plano físico, os elementos que vão tomando o poder, que vão tomando as rédeas das situações em função do que vigora. Aí, os elementos vão ser ou instrumentos do escândalo ou instrumento da misericórdia, segundo a natureza de cada um. Segundo as naturezas, instrumento de escândalo ou instrumento da misericórdia. Então, com esse entendimento, é fácil nós identificarmos no mundo quem representa o instrumento da misericórdia e quem é o instrumento. Os que são instrumento da misericórdia e os que são instrumento do escândalo. Os que estão propondo dificuldade. Os que estão mantendo a situação complexa no mundo, em função de interesses pessoais. Vivemos um momento grave, principalmente no Brasil. Muito grave. Existe grande confusão nas consciências. Precisamos de muito estudo, muita oração, muita prática do bem, para nós estarmos esse nosso caminho estreito e se alargando. Porque o problema de nós nos mantermos no caminho estreito é que eu posso me descuidar e resvalar para o mar. Naufragar de novo. Nós precisamos acelerar o passo na dinâmica operacional do bem, para sedimentar o piso e alargar o terreno para ter margem de queda. Olha que interessante. Para ter uma margem de queda. Porque se nós naufragarmos no mar bravio, sexto milênio, transição que nós estamos vivendo, esse mar vai desaguar lá no mundo que tem um jardim sendo preparado, que já está preparado, aliás. Então, esse mar vai formar os rios que vão irrigar os jardins, alguns novos jardins cósmicos do nosso universo. Então, que tinha 7 cabeças,
subi do mar uma besta que tinha 7 cabeças, ou seja, é uma besta, o que está no mar visível, é uma besta que foi elaborada num vasto ciclo centenário da evolução. As cabeças definem capacidade de compreender pela razão o que está sendo proposto nas etapas centenárias da evolução, nas existências que nós vamos tendo. Essas cabeças representam capacidade de operação racional. Fé inabalável só é aquela que é capaz de encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, nós já temos embutidos, todos nós aí já temos embutidas 7 cabeças que representam capacidade de identificação ampla. Capacidade de identificação ampla do que convém e do que não convém. Hoje, especificamente para nós. E no tempo, isso evidentemente, que esse movimento se refletiu na sociedade. Então, por exemplo, quantos montes Roma tinha? Quantos? 7. 7 montes. Símbolo. Símbolo da culminância do egoísmo humano, do orgulho, da vaidade. Então, é uma elaboração que foi sendo configurada no tempo para trazer para o mundo grandes avanços. Então, 7 representa que Roma representou um filtro de civilização extraordinário, em que foram muitos espíritos valentes do passado. Nós vamos estudar o valente no Gênesis. Reis, sacerdotes, foram carreados para Roma para a refundição de valores e elaboração de uma nova civilização. Então, nos tempos de Roma, do auge do Império Romano, o mundo tinha cerca de 1 bilhão de encarnados e em Roma, aproximadamente, não sei se 250 milhões ou 350 milhões. Agora me deu uma dúvida aqui do número. Mas dessa faixa aí, 300 milhões, vamos deixar assim. Então, Roma representou um filtro importante de civilização. E os 7 montes definem a plena materialização no mundo. Então, os 7 montes: o Capitolino, o Aventino, o Célio, o Esquilino, o Palatino, o Quirinal e o Viminal. Roma também teve 7 tipos de governo. 7 tipos de governo. A monarquia, que durou até Tarquínio o Soberbo, iniciou-se com Tarquínio Prisco, findou com Tarquínio o Soberbo. Após esse período, tivemos a República Aristocrática, depois a República Democrática, quando os tribunos do povo podiam vetar leis pelo Senado. Depois, o período da ditadura. Sila, por exemplo, foi o ditador e estabeleceu uma guerra civil em Roma entre ele e Mário. Mário, que é o nosso Tiradentes. Nosso Tiradentes, tá? Depois da ditadura veio o triunvirato. César, Pompeu e Crasso. Depois, Augusto, Lépido, Marco Antônio. Depois do Império, depois do triunvirato, o Império.
Começou com Augusto e foi até o terceiro século de Roma, e sendo que nesse terceiro século houve um período chamado de anarquia militar, em que os generais eram proclamados imperadores por suas legiões. Então, nós tivemos de 235 até 285 depois de Roma, um período dentro do Império, um período chamado de anarquia militar, com um grupo de imperadores da região chamada da Ilíria, nos Balcãs. Depois desse período, finalizado esse período inserido no Império, tá? Porque eles eram imperadores militares, imperadores soldados. Depois nós tivemos o período da tetrarquia, Diocleciano, Maximiano, Galério, Constantino, Cloro, certo? Então, aí nós temos os 7 movimentos. De acordo? Só para nós termos uma ideia do plano social, tá bom? Porque o que acontece na intimidade deságua no plano social. Muitos espíritos vaidosos, ansiosos pelo poder, ao longo do tempo, vão atuando como instrumento da justiça. Vão formando impérios, formando civilizações, vão conduzindo as massas. Um processo aí de autoafirmação complexo. Mas depois eles precisam refundir os caminhos. Porque nós temos que entender que mesmo nessa atuação difícil desses elementos, eles vão adquirindo capacidade de liderança, capacidade de comando, capacidade de liderança, de comando, de arregimentação das massas. São qualidades positivas, neutras. De acordo, amigos? É por isso que hoje temos um movimento espírita muito rei, muita rainha, muito imperador romano, general romano, rei babilônico, general babilônico, caldeu, todos juntos e misturados, às vezes sendo os mesmos na Babilônia, em Roma, na Caldeia, na Assíria, repetindo experiência, que o Espírito repete muitas experiências. E é por isso que muitos deles estão hoje no movimento espírita com a capacidade de liderança, capacidade de arregimentação de valores, de arregimentação de caracteres, para trazer para o mundo ou auxiliar na implantação do evangelho no mundo. Aplicando aquela valentia, meus amigos, aquela coragem, até com uma certa violência no interior, domando as inclinações mais, até de uma forma violenta, individualmente falando, forma dura. Deu uma ideia? E nada se perde na evolução. Nada se perde na evolução, tá? Lógico. Todos os potenciais são excelentes. Nós é que utilizamos para satisfazer o egoísmo e o orgulho. Nesse movimento, nós somos instrumentos da justiça para os retardatários. Conforme aprendemos na questão 262. Muito bem, vamos voltar aqui então. Comentários aí, pessoal? Então, trouxemos à baila o Império Romano porque o Império Romano, propriamente dito, depois a sua estrutura
À medida que os generais, os imperadores, os soldados romanos, os centuriões foram se convertendo ao cristianismo ao longo do tempo, eles trouxeram o arcabouço romano, a estrutura romana para dentro da religião. Então foi fundado o Império Romano Místico. E houve uma repetição. Aí nós tivemos os papas guerreiros, os papas, os cardeais complexos, os que fundaram a Inquisição, os inquisidores, muitos romanos repetindo aquele movimento triste da prepotência, do controle das massas pela força da espada. Hoje estamos refundindo no movimento espírita. Ficou claro? O nosso amigo, companheiro Emmanuel aí exercendo uma liderança desse grande grupo de romanos atuando na seara espírita. Muito bem. Roma e os seus 7 montes, 7 cabeças e os 10 chifres. Os 10 chifres, o chifre representa capacidade. Todo mundo está vendo aí, ó? O chifre representa poder para operar. Por exemplo, temos no Decálogo 10 mandamentos. É um sistema instintivo das leis naturais. Sistema conquistado pela evolução que nos confere o poder de operar, que são, digamos assim, as 10 leis morais, que são os instintos, tá? Capacidade de operar, poder de operar, segundo a diretriz mental. Então, esses 10 chifres, eles são norteados pelas 7 cabeças. Os 10 chifres, a capacidade instintiva de operar, são norteadas pelas 7 cabeças, que são os planos racionais desenvolvidos ao longo de um longo ciclo de evolução. Os chifres são instrumento de defesa e de ataque. Certo, amigo? Instrumento de defesa e de ataque. Então, o chifre é como se fosse uma saliência que brota da mente, que vai à frente, transmitindo um poder contido da fonte original. Então, a besta é a concretização na Terra, a materialização na Terra, o profeta na Terra do dragão, que é o plano filosófico. O dragão é o plano filosófico, que comanda as 7 cabeças, os planos racionais, que, por sua vez, atuam pelos 10 chifres da sociedade. Então, as pontas de expressão do dragão. Cada um de nós, num determinado momento, representa ou o dragão ou o cordeiro, dependendo do que emerge. Ficou claro isso, meus amigos? Estamos falando aqui de evolução, capacidade de arregimentar ideias e colocar em prática. Todos nós temos a capacidade natural de arregimentar ideias, qualquer ideia, e de colocar em prática essas ideias. Então, o importante para nós é adotarmos a doutrina espírita como aquele padrão norteador do plano racional, combatendo as más tendências que representam as ideias complexas estratificadas do tempo, para que as más tendências se tornem sentimentos nobres e virtudes. Eu pergunto se deu para entender, se ficou claro.
E nós estamos trabalhando para transformar o mundo. Para transformar o mundo, precisa transformar 7 cabeças, que é o trago dos milênios. Os planos filosóficos adotados nos milênios. E é por isso que há muita dificuldade em adotar o espiritismo na sua pureza, da parte de muita gente. Existe uma mixagem de outros valores. E representa a incapacidade de fidelidade. Então, existe o movimento da adulteração. Não adulterarás. Mas nós ainda trazemos a capacidade de adulterar, instintivo. É por isso que nós temos complicações aí nas frentes do espiritismo. As frentes operacionais da doutrina, plano físico. Então, os 10 chifres. Capacidade de transferir e passar adiante a mentalidade, tá, meus amigos? Ficou claro? Agora, no plano físico, social, as 7 colinas de Roma, os 7 montes, quando Roma caiu, foi caindo, formaram-se 10 reinos. O reino dos vândalos e alanos, na Espanha e na África. Dos suevos, na Espanha. Dos visigodos, dos alanos, na Gália. Dos burgúndios, dos francos, dos bretões, dos hunos, dos lombardos e dos ravenos. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que significam os francos. Os francos eram uma confederação dos bárbaros, das tribos bárbaras do Alto Reno, os francos. Depois eles formaram a França. Germânicos, tá? Povos germânicos. Havia uma outra confederação no Baixo Reno chamada de Alamani, confederação de tribos germânicas do Baixo Reno. Os Alamani, que em italiano são Alemani, formaram depois a Alemanha. Uma confederação, tá? Só título de história, meus amigos. Depois, esses povos fundaram 10 países. A França, a Espanha, Portugal, a Itália, a Inglaterra, a Alemanha, a Dinamarca, a Bélgica, a Áustria e Rússia. Os 10 chifres no plano social se seguiram. Certo? Ficou claro? Tudo isso expressão do interior, meus amigos, dos indivíduos, que se reuniam em tribos, formavam confederações e foram, embora o movimento violento estabelecido por Roma, na base do orgulho, prepotência da vaidade, o legado romano passou adiante. Esses povos beberam na fonte romana, mesmo pelos processos da violência. Aí nós não vamos entrar aqui em aspecto de história romana, que nós não somos nem especialistas, embora eu esteja lendo algumas obras sobre Roma, bem específicas, que nós não achamos no português. Eu estou aproveitando até para aprofundar o inglês, e tenho estudado algumas obras aí que tratam desses assuntos com mais profundidade. Da interação de Roma com os povos bárbaros, ora pelas incursões das regiões romanas além das fronteiras, ora pelas incursões dos bárbaros para dentro das fronteiras romanas. Então, pela violência, foi havendo uma troca, foi havendo um intercâmbio e o sistema foi sendo instaurado. E é por isso que nós temos aí uma civilização
grandemente predominante greco-romana. Grosso modo falando, tá? Grosso modo falando. Muito bem. Então, sobre os seus chifres, 10 diademas. Os diademas, meus amigos, o que são os diademas? Princípios filosóficos. Princípios filosóficos que norteiam as cabeças que comandam os chifres. Sofismas, sofisticações do raciocínio para justificar as propostas mais estranhas e afastadas dos princípios do amor e da caridade. Fazendo aqui só um parêntese, quando nós falamos em sofisma, o sofisma ele representa um sistema filosófico que tem como base a má-fé, o propósito de confundir, tá? Sofisma. Quando vocês ouvirem falar, filósofos sofistas, os filósofos que adotavam de má-fé um sistema filosófico para iludir e enganar. Está de acordo, Luiz? Você que tem estudado aí filosofia ultimamente? Porque naquela época, os filósofos, como Platão, Sócrates e os anteriores a eles buscavam filosofia na busca da verdade. Isso. Então, o debate era em busca da verdade. Então, eu falava uma coisa, você falava outra, e nós íamos complementando a nossa dialética. Os sofistas, não. Eles viam no debate para que a ideia dele fosse a vencedora, não importando se ela fosse verdadeira ou não. Isso. Se eu acredito numa coisa, você acredita em outra, eu vou usar argumentos para que a minha opinião saia vencido, independentemente se ela é verdadeira ou não. A gente está vendo isso hoje aí, muito sofista por aí, Exato. né? Fazendo valer a sua opinião, independente se é verdade. A verdade, ela aí fica ao lado. Exato. Ela não importa no debate para o sofista. Isso. Entendeu? E esse sistema alcançou a sofisticação máxima no regime nazista. Goebbels, por exemplo, se valia da mentira diuturnamente repetida que foi sendo adotada como verdade pelas massas. Mentiras contra os judeus, por exemplo. Então, quando uma mentira, meus amigos, é sistematicamente repetida, ela passa a ser acreditada. E é por isso que hoje existe uma grande luta nas redes sociais contra os chamados robôs, que são multiplicadores de conteúdo automático. E os robôs, meus amigos, custam... Cada postagem por um robô custa R$20 mil. R$20 mil cada postagem de robôs. Que elas alcançam milhares de pessoas. Certo? Então é por isso que certos elementos no cenário mundial estão sendo banidos das redes sociais, porque eles sistematicamente estão mentindo. Eles fotografam-se com Bíblia na mão em frente a templos, mas eles semeiam a mentira nas redes sociais, disseminando a discórdia, a confusão, o negacionismo, a descrença. E é por isso que estão sendo banidos das redes sociais. Isso não é cassação de liberdade de imprensa, é combate ao mal. De cassação de liberdade de expressão. É combate ao mal. Que é outro argumento falacioso também que é utilizado por aqueles que querem propositalmente iludir, enganar as consciências para satisfazer interesses. Então, a pergunta que nós temos que fazer é: por que alguém
investe R$20 mil por postagem de mentiras? De onde sai o dinheiro? Quem financia? Qual a fonte? E cada vez que nós compartilhamos uma fake news, nós estamos aumentando os rendimentos desse pessoal, que retrofaturam. Então, meus amigos, nós vivemos momentos difíceis, momentos graves na Terra. O que nós temos que... Ao recebermos uma postagem em WhatsApp, vamos lá no Google, é muito fácil, meus amigos. É só perguntar no Google, lá, digitar, perguntar. Tal coisa é verdade? O Google abre vários links, isso é boato, é hoax. Fácil demais, não tem dificuldade nenhuma. Qualquer um consegue fazer essa pesquisa. Qualquer um. Então, é aconselhável que nós façamos isso. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livre dos mentirosos, dos enganadores, dos sofistas. Nós daqui estamos trabalhando, meus amigos, com o dragão e com a besta. Os profetas da mentira são as bestas que profetizam a mentalidade do dragão, disseminando mentiras, anti-ciência, a Terra é plana, que a vacina vai transformar os elementos em jacaré, crocodilo, vai causar convulsão, vai mudar o DNA. Olha, basta estudar o mínimo sobre DNA, que vocês vão ver que não é assim que muda o DNA, não. O mínimo de pesquisa. O raciocínio lógico. Nós tomamos vacina a vida inteira. Tomamos vacina a vida inteira, gente. Todas as vacinas têm o mesmo princípio. O vírus morto, envolvido num líquido, vai ser injetado na intimidade. O que isso pode fazer de mal com a criatura? O que isso pode fazer de mal, causar de mal na criatura, gente? Pô, é duro a gente ter que dizer isso no estudo espírita. Duro. Isso é coisa, comezinha básica da ciência. E antes que alguém que venha criticar, nós, espíritas cristãos, somos discípulos de Allan Kardec. Aquele que disse que o dia que a ciência comprovar que um ponto do espiritismo está errado, nós devemos abandonar esse ponto e ficarmos com a ciência. Esse é o nosso mestre lionês, desconhecido senhor Allan Kardec, instrumento na terra do cordeiro, e não do dragão. Que Jesus nos abençoe. Semana que vem retomamos desse ponto.